Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Eduardo Miyashiro, ele é o diretor-geral da Aliança Espírita Evangélica. Está aqui conosco falando sobre essa instituição, qual é o papel dela na sociedade brasileira e na sociedade mundial, inclusive, e dos projetos que estão sendo idealizados e dos projetos que já estão em andamento. Mas antes de nós retomarmos essa conversa, nós gostaríamos de convidar você a nos auxiliar, a levar essa informação, o consolo que a doutrina espírita nos promove, nos proporciona a lugares mais distantes, a pessoas que não têm como nós a bênção do consolo, da orientação, da informação. Você pode nos auxiliar associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova. 0800 12 18 38. Quem colabora para que o próximo se faça mais feliz, se felicita. E é isso que nós convidamos você a se felicitar, colaborando pelo telefone 0800 12 18 38. Seja um divulgador da doutrina dos espíritos. Eu acho que esse é um grande papel, né? Daquele que já conhece um pouco da verdade, não é mesmo? Jesus disse para nós, conhecereis a verdade vos libertará. Eu acho que é isso, né? E quando nós nos libertamos pelo menos um pouquinho, nós podemos colaborar com o próximo. E é esse um dos projetos que a Aliança tem, não é mesmo, Eduardo? É mesmo. A mensagem do Cristo chega até nós através do Evangelho. No contexto da doutrina espírita, essas ideias foram organizadas no Evangelho segundo o Espiritismo, que neste ano completa 150 anos da sua primeira edição. E para nós é um dever de gratidão. Acho que todos nós passamos por algum momento em que nós tivemos uma situação complicada de vida, uma situação em que ficamos desanimados ou quase desesperados e, pela força do hábito, abrir a página do Evangelho, encontrar lá um alento e um esclarecimento para o que nós estamos vivendo, permitiu que nós não nos desequilibrássemos. Então, nós espíritas temos um dever de gratidão e a Aliança Espírita Evangélica imaginou uma forma de fazer com que o Evangelho seja conhecido por mais pessoas. Não se trata de sair convertendo pessoas a se tornarem espíritas, mas é de compartilhar um livro que possui, por exemplo, um comentário sobre uma bem-aventurança ou sobre qualquer outra passagem das lições do Cristo e que pode nos ajudar. Então, como é que nós pensamos em fazer isso? Nós vivemos num país de quase 200 milhões de habitantes. No último censo, aí, 2%, né, mais ou menos, se declarou espírita. Há muito mais pessoas que frequentam as casas espíritas, mas talvez dessas milhares de pessoas, muitos não tiveram ainda a oportunidade de compartilhar um pouco o esforço de divulgar o bem através do Evangelho. Então, nós podemos imaginar o seguinte: se mais pessoas tiverem condições de doar estes livros e poderem fazer chegar esses livros a pessoas que não o conhecem, tá? Esses livros talvez cumpram o seu papel de apresentar uma mensagem de esclarecimento sobre a vida. Então, fizemos uma parceria com o Instituto de Difusão Espírita de Araras, que é uma grande editora e que tem os direitos autorais de todas as obras da codificação. Eles conseguiram formatar um custo de produção para nós de uma tiragem especial. E a gente imaginou fazer o seguinte: um kit de 5 exemplares do Evangelho, ao custo de R$10, chegará às mãos dos nossos voluntários e eles poderão receber esse kit com o compromisso de darem estes livros. Ah, interessante. Então, estes livros podem ser doados para amigos que não conheçam o Evangelho. Sim. Ou pessoas estranhas que, se forem abordadas nas ruas, talvez elas tenham interesse em pelo menos conhecer. Exato. Né? Então, nós imaginamos uma campanha envolvendo os voluntários da Aliança. Sim. E os voluntários, então, terão a oportunidade de receber o kit com 5 exemplares, poderão adquirir quantos kits quiserem e se comprometerem a doarem, sozinhos ou em grupo. Há grupos que estão fazendo assim, saindo nas praças e dando os livros. Sim. Ou indo a terminais rodoviários,
as pessoas que estão subindo, levando, indo para lugares distantes, elas quer ler um livro na sua viagem, você pode ler esse livro aqui. E o livro é dado, sem qualquer compromisso. Você não está convertendo ninguém a ser espírita, mas às vezes a pessoa abrindo ali tem uma oportunidade de lançar a luz sobre um momento da sua vida. Quantas pessoas, né, não resolveram, né, entre aspas, a sua vida porque acharam um livro desse? Né? Ou porque alguém doou, ou porque alguém esqueceu. Exatamente. Né? E leu. Nossa, que livro é esse? Né? É. E começou a ler e falou, nossa, o que é isso? E foi, aí quis conhecer toda a codificação e transformou a sua vida, né? Então, as turmas da Mocidade Espírita estão fazendo algumas coisas assim, eles estão se filmando em praças, conversando com outras pessoas, às vezes caracterizados, né, para fazer um momento de alegria, de descontração, sim. E dando os livros. E tem voluntários nossos que estão, às vezes, usando as praças para fazerem essa divulgação. Enfim, não tem limite, né, a Sim, forma de fazer isso. O importante é que, nesse meio tempo que nós estabelecemos a parceria com o ID e disparamos a campanha, a gente já teve condições de colocar 30 mil exemplares. Esses kits, só os voluntários da Aliança têm acesso? Ou nós, por exemplo, se eu quiser adquirir um kit desse, posso? Olha, nós conversamos com o pessoal da ID e eles estão só assim, preocupados com o limite de capacidade do seu parque gráfico. Mas certo. eles estão dispostos, assim como nós, a fazer o maior esforço para atender o maior número de pessoas. Mas se eu quiser, por exemplo, hoje adquirir um kit, eu tenho que ir num centro filiado à Aliança. Os centros da Aliança hoje dispõem desses kits. Né? Então, nós hoje somos o contato Sim. com essa possibilidade de distribuir os kits. Mas eu creio que é possível duas coisas. Quem tem contato com o ID poderá talvez procurá-los e perguntar se poderiam se associar a outra instituição, como eles fizeram conosco. Sim. Eu acho que é perfeitamente possível, né? Sim. E também, se houver pessoas que estejam próximas de um centro da Aliança, cujo endereço pode ser obtido lá no site que nós mencionamos, também podem procurar o responsável pela livraria do Centro Espírita e ver se eles podem fazer uma distribuição no bairro. Certo. Então, tem muitas possibilidades. Certo, muito bom. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando de mais projetos.